hoje nós vamos meditar sobre a 16ª invocação da ladainha de São José, que diz: São José, amante da pobreza. A pobreza evangélica, a renúncia voluntária dos bens temporais, de que nos deram tão belo exemplo, os primeiros cristãos, os santos, e ainda hoje os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que tudo abandonaram para melhor servir a Deus e ao próximo. É uma virtude heróica que o mundo não sabe compreender nem avaliar. Procurar e amar a pobreza, quando o primeiro cuidado, o maior empenho do homem tem sido sempre não só prover-se do necessário, mas ainda acumular fortuna, enriquecer, melhorar sempre de condição, rodear-se de conforto e de abundância. É coisa tão fora do comum que passa até como loucura aos olhos do mundo. Cair também por vicissitudes da vida, no estado de pobreza, e com ela conformar-se sem procurar sair deste estado por espírito de humildade e renúncia dos bens temporais, essa conformidade é também uma grande virtude, principalmente quando o homem decaído de uma alta posição, ele não se queixa nem lamenta, submetendo-se com inteira resignação aos decretos da providência. São José, que provinha da casa real de Davi, onde se havia sucedido uma série de reis poderosos, tendo caído na obscuridade e na pobreza, ele nunca invejou a opulência dos seus antepassados e nem procurou elevar-se acima da condição humilde em que a providência o colocara. Nada possuía neste mundo e não tinha outro meio de subsistência que não fosse o fruto do seu trabalho, regado com o suor de sua fronte. Todavia, no meio de todas as privações, São José, ele amava a pobreza, ainda que ela o fizesse, como sempre acontece, desprezado dos homens. Ele entrava nos desígnios da providência que o Filho de Deus aparecesse neste mundo pobre e humilde, para que maior fosse na hora do triunfo o brilho da sua majestade e da sua glória. E para isso era necessário que a Virgem Santíssima, da qual devia nascer, e São José, seu esposo, fossem também de humilde condição e vivessem na pobreza. Se por isso eram vítimas do desprezo dos homens, a ponto de serem repelidos com tanta crueldade como foram em Belém, naquela noite em que devia nascer o Redentor, foram, entretanto, as duas criaturas mais privilegiadas pela onipotência de Deus, que lhes retribuiu em grandeza e glória, no mais alto grau, as humilhações por que passaram nesse mundo. Meditem, pois, ricos e pobres, neste modelo de virtude que foi São José, aprendendo os deserdados da sorte que a pobreza resignada tem um grande mérito aos olhos de Deus. E os ricos e poderosos, que mais vale acumular tesouros no céu, porque na hora da justiça, Deus enche os pobres de bens e aos ricos despoja dos seus bens. Então, bem-aventurados os pobres, diz o Evangelho. Entretanto, a ninguém é vedado possuir bens temporais, e a riqueza pode ser até uma fonte de mérito, quando dela, desprendido o coração, os ricos a empregam em socorro dos necessitados e alívio dos que padecem, pois isso está na ordem da providência quando distribui os seus dons. Que São José abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.